Bom, e a gente começa aqui então o Oeste Sem Filtro, falando da CPMI do INSS desta quinta-feira, que recebeu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o Careca do INSS. Mesmo convocado para esclarecer o escândalo da Previdência, que desviou bilhões de reais do bolso dos aposentados, o Careca do INSS preferiu ficar em silêncio, recusando-se a responder ao relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de Sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigidas a essa comissão parlamentar mista de inquérito. O relator da CPMI questionou a origem da fortuna do Careca do INSS. Ele também quis saber quais padrinhos políticos teriam aberto o caminho para práticas ilegais, mas não obteve resposta. Senhor Careca do INSS, quais foram os deputados e senadores que permitiram que o senhor indicasse pessoas no INSS, no Ministério da Previdência Social, terminando no maior roubo da história dos aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, o senhor fugiu do país 5 dias antes da operação sem desconto e voltou 5 dias depois ao país, quando teve a certeza que não havia mandado de prisão contra o senhor. Quem da República Brasileira vazou para o senhor a operação da Polícia Federal? Senhor Careca do INSS, o senhor é acostumado a frequentar ministérios. Quais foram as autoridades que abriram as portas do ministério para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, o senhor adquiriu uma fazenda por 40 milhões de reais. A quem pertence esse imóvel? Senhor Careca do INSS, o senhor anda desfilando pelo Brasil nas asas de um jatinho. Esse jatinho pertence a qual político brasileiro? Bom, orientado pelos advogados, o Antônio Carlos Camilo Antunes leu um discurso em que tentou se justificar. Um empreendedor nato, um empresário que constituiu, ao longo de 47 anos de trabalho, uma trajetória marcada pela garra, pela resiliência, pela determinação de vencer na vida. Minha atuação sempre se deu no setor de prestação de serviços, em ramos diversificados, o que me tornou um ponto de conexão entre pessoas e empresas, criando oportunidades reais, honestas e prósperas no âmbito privado. Bom, e os ânimos se acirraram quando o relator da comissão afirmou que o Careca do INSS é apontado pela Polícia Federal como o principal responsável pela maior fraude da história do INSS no Brasil. A declaração provocou reação imediata do advogado de defesa, que discutiu com o deputado Zé Trovão, resultando na suspensão temporária da sessão da CPMI. O autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, Pela ordem. autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Eu estou... aqui não, você... não, senhor, aqui. Presidente, Estamos diante de um autor do maior... Pode falar pela ordem para uma intervenção sumária. eu peço... Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Não, eu sou advogado. Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Que não existe. Está suspensa a sessão. Bom, e o relator da CPMI sugeriu que se o Brasil tivesse pena perpétua ou pena de morte, o careca do INSS seria um forte candidato. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade, o senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos, o senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI... Bom, Consta, eu quero te ouvir. A gente fez um compilado do que foi, aliás, o que está rolando na CPMI do INSS, porque ainda está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma espiadinha na CPMI. Agora, nesse momento, o Carlos Viana, presidente da CPMI, conduz os trabalhos. Vamos dar uma olhada quem está realizando ali as perguntas, os questionamentos ao careca do INSS. Polícia Federal numa sala confortável com ar-condicionado e para outros vai para puta, vai para colmeia, ficar atrás de grades, dormir em cama de cimento. Eu gostaria de saber porque ele tem muito dinheiro ou porque ele tem gente grande por trás dele. Então eu vou estar fazendo esse requerimento, presidente. E por último, o senhor falou que tem uma carteira de serviço muito importante aqui. Telemedicina. Aplicativos, seguro de vida. O senhor só tem quantos funcionários? 57 funcionários para atender essa gama de serviços e atender esses milhares de aposentados e pensionistas? Milhões. Posso responder Sim, agora? senhor. A senhora me perguntou atualmente quantos funcionários eu tenho. São esses. Os contratos de ACTs foram revogados, suspensos, no dia da operação. Não existe mais nenhuma prestação de serviço aos aposentados associados aos meus clientes, porque esses contratos foram suspensos. Então, eu, como prestador de serviço, se eu não recebo, eu não posso prestar o serviço. Antes da operação. Antes da operação. Quase 300. Quase 300 para atender milhões de aposentados? Quantos médicos, igual aqui, telemedicina? Os seus médicos de telemedicina, a consulta era quantos minutos? A senhora percebeu que no início da minha fala, eu falei que os serviços de terceirização e quarteirização faziam parte do meu escopo de planejamento e trabalho empresarial? Eu entendi, eu estou perguntando para o senhor, dentro do seu escopo de trabalho empresarial, empresas contratadas que fazem esse serviço. Telemedicina, quantos minutos tinha uma consulta e quantas pessoas eram atendidas por dia desses aposentados? Deputado. Quais eram os tipos de atividade de medicina que o senhor atendia? Só isso que eu quero saber, uma empresa com essa capacidade, com 300 pessoas, atendendo milhões, ganhando mais milhões ainda. Não dá conta de me responder? Me responda. A telemedicina, quantos médicos, quantas pessoas por dia, qual era o tempo da consulta, que tipo de consulta era realizada?
Havia médicos especialistas? Não havia? Por favor. Deputada, mais uma vez eu vou repetir aqui. Todos os documentos e contratos dos quais eu firmei com prestadores, terceirizados, quarteirizados, estão à disposição da Polícia Federal, que está conduzindo o inquérito. Esses documentos no qual a senhora está me referindo, tempo de consulta, com quem foi e tudo, estão lá acostados. A senhora pode requerer lá, que vai ter. Já estamos requerendo. Vou fazer outra pergunta para o senhor. O senhor se mostrou muito seguro das suas respostas. Oferecer serviço. Ninguém foi na associação, na sua empresa, dizer que a associação dos aposentados precisavam desses serviços. Esse aqui é o rol que o senhor apresenta. O senhor falou que o Camisotti lhe apresentou isso, apresentou o caminho onde o senhor poderia chegar até as associações. Esses serviços aqui, que o senhor é tão especialista neles, e que eu recebi inúmeras reclamações dizendo que nunca usaram esses serviços, nem sabiam que eles existiam, e que o senhor tinha um call center para receber reclamações, mas a gente não tem essa resposta desse call center, como é que funciona? Inclusive o senhor Rubens falou que ele mal funcionava. O senhor Rubens falou aqui que, inclusive, só tinha ele na empresa de call center. Então, assim, eu gostaria de saber, a empresa do senhor não tinha um setor de fiscalização dessa prestação de contratos dos seus terceirizados? Bom, consta, está rolando ainda, então, a CPMI do INSS. A gente acompanhava a deputada Coronel Fernanda, ela que é do PL do Mato Grosso, né, interpelando o careca do INSS, que é o depoimento mais aguardado de toda essa CPMI. Vale lembrar que ele tem um habeas corpus que foi concedido pelo ministro do Supremo, André Mendonça, ou seja, ele pode escolher as respostas que ele quer ou não responder. Foi isso que nós acompanhamos ao longo de todo o dia, mas, enfim, o clima esquentou ali no começo da manhã, inclusive houve até uma pausa para retomada dos ânimos. Foi um debate bastante acalorado e até esperado pela figura do careca do INSS. Isso aí, Paula, pela figura e pelo tema, né? Nós estamos discutindo aqui o roubo, o desvio de bilhões e bilhões de reais de aposentadoria de velhinhos, né? Realmente é a coisa mais indigesta que tem. E eu acho que a postura de muitos que estão interrogando o careca, o advogado Nelson Williams, que foi antes, é uma postura compreensível, uma vez que a gente não vê o tal sistema se movimentando para valer, para tentar ir a fundo nessa história. Será que, se fosse um crime ligado a parlamentares de direita, já não tinha STF pressionado mais, não teria o governo feito mais coisa? Então, nós estamos dependendo de uma CPMI. Espera-se que esta CPI não acabe em pizza, como tantas outras na história do país, né? Esse clima de você pensar que desviaram bilhões como se nunca fossem pagar por isso, né? Esse clima me parece que já tem ligação com a destruição da Lava Jato. A Lava Jato foi um momento de esperança para o povo brasileiro, porque ali se viu pela primeira vez peixes graúdos, verdadeiros tubarões, indo para trás das grades, pagando por crime de corrupção. Isso foi uma novidade no Brasil e gerou toda uma expectativa de que o Brasil ia finalmente se endireitar, ia consertar esses problemas, né? Porque o maior convite para a corrupção é, além do Estado hipertrofiado, obviamente, a impunidade. E me parece que depois que enterraram de vez a Lava Jato, os canalhas voltaram a ficar ousados, né? Não sentem que tem risco elevado de pagar pelos seus crimes. Então a gente vê posturas, até mesmo nessa CPI, né? A gente vê algumas posturas de arrogância, de soberba, de quem ostenta mesmo e mostra suas adegas multimilionárias e tudo, porque anda com jatinho para cá e para lá, porque acha que nunca vai pagar por isso, né? E obviamente não tem como justificar todo esse faturamento dentro da legalidade, né? Porque operam com o setor público de uma maneira um tanto escancarada, para não dizer suspeita, para não ser leviano. Isso me remete também a uma reflexão, né, de que a gente precisa pensar no problema do rombo da Previdência e da sua eventual privatização. Criar contas individuais com lastro em investimentos concretos, investimentos que cada aposentado vai ter como checar o
o seu investimento feito em seu nome, né, e tudo, isso pode, além de prevenir fraudes, isso pode ser uma revolução para estoque de capital no país. Foi o que aconteceu no Chile, por exemplo, com muito sucesso. Então eu sei que é um assunto um pouco descorrelacionado, nem tanto, mas eu traria para reflexão a privatização da Previdência, para evitar esquemas como este e para garantir aposentadorias que rendam mais do que a inflação para os aposentados que trabalharam honestamente, juntando seu dinheirinho e têm direito a uma aposentadoria digna.